Olá, e aí? Tudo pronto para uma viagem culinária pela Itália? Olha, a gente vai descobrir juntos que as sobremesas por lá são, nossa, muito mais do que só aquele docinho no final da refeição, sabe? Elas contam histórias, carregam tradições, é uma arte, de verdade. Pois é, essa frase, ela captura perfeitamente a alma do que a gente vai explorar. Cada doce que vamos ver aqui não é só uma lista de ingredientes, uma receita. É um pedaço da cultura italiana, sabe? Uma história que passa de geração em geração, uma celebração dos ingredientes daquela terra. É isso, é comida com alma. Bom, então vamos lá. Nossa viagem começa no norte da Itália. Pensa numa região conhecida pela técnica, por uma precisão quase científica, mas que ao mesmo tempo cria doces que são pura poesia, pura elegância. E a nossa primeira parada é para falar do torrone, lá do Piemonte. Ele é o exemplo perfeito do que eu estou falando, porque ele representa o domínio, a maestria técnica sobre um dos ingredientes mais complicados da confeitaria, que é o açúcar. Olha, a ciência por trás do torrone é impressionante. Aqui não dá para improvisar, de jeito nenhum. As caldas de açúcar têm que chegar a temperaturas exatas, 125 e 145 graus Celsius. É essa precisão que cria aquela textura super aerada, crocante. É uma demonstração de técnica e sensibilidade que, nossa, é de tirar o chapéu. Agora, ainda no Piemonte, a gente vai mudar um pouco o foco. A gente sai dessa precisão quase de laboratório do torrone e mergulha em algo que é pura poesia. Vamos falar dos bati di dama. O nome já entrega tudo, né? Beijos de dama. Imagina só, são dois biscoitinhos super delicados que se encontram e o que une eles? Uma camada de chocolate, como um beijo mesmo. É a transformação de um gesto simples de carinho, numa sobremesa completa, que derrete na boca. É a prova de que na Itália até um biscoitinho pode contar uma história de amor. Bom, malas prontas? Porque agora a gente vai descer para o sul da Itália. E aqui a conversa muda. Se lá no norte a gente falou de precisão, o sul é sobre a alma vibrante dos ingredientes. Aqui os doces têm gosto de sol, de mar, daquela terra fértil. E, claro, não dá para falar do sul sem falar do rei da Sicília, o canolo. Ele é, sem dúvida, o exemplo perfeito da arte do contraste. O segredo todo aqui, o ponto-chave, é a textura. A casquinha, ela tem que ser absurdamente crocante, daquelas que estalam a cada mordida, sabe? E isso faz um contraste perfeito com a suavidade, a cremosidade do recheio de ricota. Ah, e presta atenção na regra de ouro siciliana. Um canolo que se preze só é recheado na hora de comer. Fazer diferente olha, é quase um crime contra a crocância. Saindo da Sicília, a nossa próxima parada é em Nápoles. Lá a gente vai provar um bolo que é literalmente o gosto do lugar de onde ele vem. Estou falando do capressati ao limone. Esse bolo é a mais pura expressão do seu terroir, do seu território. Ele nem leva farinha de trigo. A base dele é toda de amêndoas moídas, o que deixa ele super leve e úmido. E o aroma? O aroma vem dos limões da região, criando aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o azedinho. Fechar os olhos e comer um pedaço é como dar uma mordida na paisagem da Costa Amalfitana. Sabe, uma coisa incrível na confeitaria italiana é que ela tem raízes muito, muito profundas, mas não é algo parado no tempo. Não é um museu. É uma cultura viva, que honra e respeita a própria história, mas que também está sempre aberta para o novo, abraçando a mudança. E um exemplo perfeito dessa tradição que atravessa séculos vem da Toscana, os cantucci. Eles nos ensinam sobre uma técnica bem interessante, a beleza de assar algo duas vezes. A própria palavra biscotti já entrega o segredo, né? Bis é 2, cote é cozido, ou seja, assado duas vezes. E essa técnica super antiga não era só para deixar o biscoito mais crocante, não. Era uma necessidade. Essa dupla cocção tirava toda a umidade, o que fazia com que os biscoitos durassem muito, muito tempo. Uma solução genial que acabou virando essa tradição deliciosa. E olha que exemplo fantástico de como a tradição evolui. De um lado, temos o tiramisu clássico, aquele do Vêneto, com toda a potência do café, do mascarpone. Do outro, uma releitura super moderna que troca o café pelo limoncello, adiciona o frescor dos morangos. A alma do doce está ali, a essência continua, mas os sabores estão conversando com outros tempos, com outros lugares. E essa evolução, ela não para. Pense em doces como os Nutelotti. Eles mostram como até um produto super industrializado, global, pode ser abraçado, transformado e ganhar um toque artesanal fazendo parte das receitas caseiras da Itália. É a prova de uma cultura que está o tempo todo se reinventando. Bom, depois dessa viagem toda, fica a pergunta.
O que é que une todos esses doces tão diferentes? O que define a alma da confeitaria italiana? A resposta não é um ingrediente específico, mas sim uma filosofia. São basicamente 3 chaves, 3 pilares. Primeiro, o equilíbrio, aquela busca constante pela harmonia perfeita, como a gente vê no canolo. Segundo, o respeito pelo tempo. A confeitaria italiana não tem pressa, as coisas acontecem no tempo certo. E por último, o essencial. É o foco em poucos ingredientes, mas que sejam de uma qualidade impecável. A ideia de que menos, quase sempre, é mais. No fim das contas, a confeitaria italiana é exatamente isso. É o ponto de encontro entre a técnica, a precisão e a intuição de quem cozinha. Não é só sobre seguir uma receita para fazer um doce. É sobre celebrar o momento, é sobre compartilhar afeto, sobre expressar uma identidade através da comida. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A comida carrega memórias, carrega histórias. Depois de ver como a Itália conta as suas através dos doces, a pergunta que fica no ar é: que história os sabores da nossa vida contam?